possibilidade. Eu costumo falar com o atleta que nas condições que o campo, nosso campo, né, o Castelão ficou, a gente joga alguma coisa parecida com futebol, mas não é muito futebol, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente teve uma conduta muito boa, assim, brigou muito, disputou, criou ainda oportunidades. Eles tinham, claro, assim, boas possibilidades. O Carleto tem uma bola parada muito qualificada, é sempre uma situação de perigo, mas a gente conseguiu filtrar bem. São jogadores rápidos também na frente, tanto o Léo Ceará, o Vico, o Alisson, jogadores de muita mobilidade, a gente conseguiu neutralizar bem. Então, assim, eu fico feliz porque foi uma atuação daquilo que todo mundo espera que o Ceará possa executar e fazer. E, claro, quando a gente atua dessa forma, acho que há o reconhecimento de todos. Anderson, boa noite. Boa noite. E o jogo no Arena Castelão, estádio de Copa do Mundo, você acha que a drenagem do gramado da Arena hoje deixa um pouco a desejar? É claro que sim, eu acho que choveu bem, mas a gente tinha tempo suficiente para que a água pudesse escorrer, assim, né? Sair ali do campo, evacuar, na verdade. Isso não aconteceu. A gente começou o jogo também com uma lâmina de água. Era muito imperceptível, assim, talvez, para as pessoas que estivessem distante, mas o campo todo estava com uma lâmina da água. Eu não sei se houve algum entupimento, alguma coisa assim. A gente vê muito alguns estádios, né, com essa drenagem a vácuo também, que é importante, né, que é sugar essa água que está em cima, mas a gente precisa, eu acho que a coordenação aqui do estádio vai estar avaliando o que aconteceu, qual foi o problema. Choveu bem, mas eu acho que podia estar em condições melhores. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui. No jogo passado, pela Copa do Brasil, contra Copa do Nordeste contra o River, a chuva, não digo que ajudou, mas o teu time fez 4 gols e conseguiu jogar e conseguiu vencer. Hoje, teu time no primeiro tempo poderia ter saído no primeiro tempo vencendo por 4-0, que não seria um exagero, né? Mas hoje a chuva atrapalhou. Quando você fala da entrega dos teus jogadores, teu time correu até o final do jogo. Você fala do desgaste já pensando no jogo da frente. Mas você falou ainda há pouco em parabenizar os teus atletas. O que você falou para eles nos vestiários? O que você conversou? Porque você disse para a gente que não conversa muito depois do jogo, né? Muito com os seus jogadores. Mas o que você falou para os teus jogadores pela entrega deles hoje em campo, que foi notória, Anderson? Não, eu costumo falar um pouquinho depois. É claro que é melhor a gente falar com a cabeça mais fria, entendeu? Depois que você vai para casa, você põe uma noite no meio de tudo que aconteceu, você consegue racionalizar melhor o que aconteceu, né? A gente deixa o lado emocional. A gente também tá envolvido emocionalmente com o jogo, não é só torcedor, não, nós também. Então, assim, o que eu falei para eles que, independente da vontade, da gana, da competitividade, uma coisa que me agradou muito, sim, foi a postura tática. Nós alternamos muitas jogadas por dentro, pelo lado direito, lado esquerdo, finalizações de fora da área, cruzamentos, bola parada qualificada. Então, eu acho assim, a gente marcou bem, deu poucas oportunidades. Então, de uma maneira geral, eu acho que a gente fez muito daquilo que, ou quase, né, com certeza foi o melhor primeiro tempo que a equipe sob o meu comando teve. Assim, eu acho que foi uma postura muito boa, aquilo que eu particularmente prego muito, entendeu? E trabalho muito para isso, assim, para que a gente possa, mesmo sem tempo, sem treinamento, né, dentro das imagens que a gente passa, conversa, mostrar esse tipo de atitude. Então, foi muito bacana, assim. Eu fiquei muito orgulhoso deles e transmitir isso para eles. E que a gente possa estar muito ligado, porque é uma vantagem pequena, e nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá, né, e que a gente possa fazer um grande jogo também. Anderson, boa noite. Boa noite. Você fez a primeira substituição devido à lesão do Luiz Otávio, né? Foi forçado a colocar o Brock. E a segunda e a terceira vieram depois dos 40 minutos, né? Já com o Cristiano e também com o Fabinho. É claro que hoje, né? Até pelo que foi, pelo o estado que estava o gramado, não propiciava um jogo com o Matheus Gonçalves, com o Felipe Bachola, porque a bola não estava rolando, não tinha espaço para velocidade.
Eu queria só que você explicasse sobre a questão física dos jogadores. Talvez tenha sido mais ali para controlar, não sei. Explicasse essas substituições, talvez a demora também ali, ou não, demora ou não na sua análise. Queria que você falasse sobre isso. Eu falo assim, parece que a gente tem a obrigação de fazer substituições, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir terminar um jogo com todo mundo inteiro, o time jogando bem. Assim, cara, toda modificação que você faz tem dois lados. Você pode melhorar a equipe, o jogador pode entrar não tão bem assim, não com o espírito que está sendo desenvolvido e às vezes piorar a sua equipe. Eu me dava por satisfeito, entendeu? Diante daquilo que eu estava observando, acho que a equipe estava competindo, a equipe estava buscando o gol o tempo todo. E uma coisa que é bacana, assim, a gente não administrou o resultado. Hoje, assim, a gente fez o primeiro, fez o gol, buscou o segundo e continuou com a mesma intensidade, o mesmo volume. E isso foi até o final. Até 48, 49, nós estamos ali tentando fazer o segundo gol. Então, eu não via muita necessidade e eu estava mais preocupado em preservar algumas situações. Eu vou explicar. Bruno Pacheco, que está, depois de muito tempo, estava para poder fazer 90 minutos. O Charles. Então, sim, eu tinha problemas que eu tinha que segurar um pouquinho. E como você falou, assim, o desenho nosso era um jogo muito para o Matheus hoje. Assim, eu tinha na cabeça assim, que, de repente, o Matheus, no segundo tempo, poderia ser uma opção muito boa. Só que com a chuva, acabou essa possibilidade. O Matheus é um jogador de velocidade, de condução rápida, entendeu? E ele dificilmente conseguiria ter êxito aqui, né? E a gente optou pelo Cristiano, que também é um jogador de força, que podia chegar um pouquinho mais na área, e o Fabinho para poder manter ali naquele finalzinho a estabilidade da equipe, que se dá muito pelos dois volantes ali, né? São dois volantes que jogam, que protegem para que os jogadores possam funcionar bem, os laterais, os meias e os atacantes. Oi, Anderson, boa noite. Lucas Mota, do Jornal Povo. Hoje o Ceará jogou muito bem no primeiro tempo, né? Você mesmo falou aí que foi o melhor primeiro tempo até agora, desde a sua chegada. E o Ceará vinha com resultados importantes, mas ainda não tinha tido uma atuação mais sólida, né? Mais convincente. Quão importante é ter tido esse desenho também para vocês, né? Na sequência do trabalho, e ainda mais com a sequência de jogos decisivos, né? Pega o Sport, um jogo decisivo na Copa do Nordeste, depois ainda pega o Vitória. Eu acho que é bom para os atletas, porque eles possam confirmar que tudo que a gente tem falado com eles pode funcionar. Isso é o primeiro passo. A gente vai informando, eles, quando as coisas não funcionam muito, cria dúvida na cabeça deles também. Pô, será que vai dar certo? Não é uma maneira muito fácil de jogar. Tem que ter treinamento, tem que ter tempo. Mais importante para nós, no primeiro momento, é sempre o resultado. Infelizmente, mas infelizmente, assim, no sentido de que às vezes a gente tem que abrir mão um pouquinho de alguns aspectos, né, para que a gente possa conquistar resultado. A gente estava atrás na Copa do Nordeste, já teve uma rodada agora, a gente voltou a ficar fora da zona, a gente estava atrás do Campeonato Estadual, a gente estava assim, sempre correndo atrás. Copa do Brasil, jogos, né, sempre decisivos e muito importantes. Então, assim, a gente estava com a água aqui no nariz, assim, né? Não podia pensar muito em talvez passar por esse lago, essa piscina, né, nadando maravilhosamente bem. Né? Precisava se manter vivo nas competições. E eu acho que é o que a gente fez, assim, tentando, dentro daquilo do que era possível, manter uma equipe e sabendo que a gente tinha que trabalhar paralelamente a isso para que a equipe pudesse evoluir. Eu acho que hoje o primeiro tempo, e não acho que o segundo tempo a gente fez um segundo tempo ruim, não, gente. A gente jogou o jogo que podia ser jogado. Acho que a entrega, a dedicação, eu falo assim, dos 90 minutos, a gente teve vários jogos, né? Um primeiro com a parte técnica, um segundo, até começar a chover, a gente manteve essa parte. Depois da chuva, nós viramos um time que soube guerrear, disputar, dividir as bolas, mostrar a competitividade, o sangue, a determinação, a transpiração também. A gente foi um time muito inspirado no primeiro tempo e com muita transpiração no segundo, assim. Boa noite, Anderson. Boa noite. O jogo da volta acontece quarta-feira lá, né? Claro que tem outros jogos, mas pensando especificamente em Copa do Brasil, queria que você analisasse esse resultado. Foi um score mínimo, mas foi uma vitória. O Ceará chega com a vantagem no segundo jogo.
Então, eu queria que você avaliasse a importância desse primeiro resultado aqui, essa vitória por 1-0. É importante sair com uma vantagem, claro. O jogo lá, a gente vai ter uma postura de iniciar como começa, um 0-0, e a gente sabe que vai jogar para poder vencer o jogo, e essa vantagem ela tem que prevalecer no final. Mas a gente não pode ir lá para poder só se defender. A gente tem que ter as precauções, tem que avaliar bem o que pode ser feito, mas nós temos que jogar. Nós temos que buscar o resultado novamente. Ô, Anderson, boa noite. Boa noite. A gente sabe que seria muito bom se a gente pudesse aqui falar só do jogo de hoje, né? Porque são muitas perguntas para hoje. Só que é para questão de logística, né? Você não fala até o jogo de domingo. E aí eu queria saber, e esse esporte, mais um clássico do Nordeste, mais uma pedreira, o que te espera, o que você já pode adiantar aí dessa equipe do esporte, essa partida importante? Pois é, assim, eu tenho uma conduta, não sei se é boa ou se é ruim, mas é conduta mesmo, assim. Até acontecer o jogo de hoje, cara, assim, eu não vejo nada de adversário, nada mesmo, assim. Eu não deixo me contaminar com coisas muito futuras, entendeu? Eu vivencio muito o próximo jogo, porque é o único que eu posso intervir de alguma forma. Então, a avaliação do jogo de hoje, ele serve para a gente poder melhorar para domingo, e o de domingo vai servir para a gente poder ter uma postura, né, boa também na quarta-feira. Então, assim, eu ainda não posso falar muito sobre a equipe do esporte, mas é uma equipe extremamente tradicional, é um grande clássico, não só regional da região Nordeste, mas é um grande clássico brasileiro, assim, de duas equipes que sempre tiveram ali, né, na principal série do futebol brasileiro, sempre disputando, brigando nas competições também. Então, a expectativa é de um grande jogo. O Daniel Daniel Paulista é um grande treinador, chegou agora também muito parecido, né, na situação que a gente estava aqui também, com muita coisa para poder ser resolvida em termos de resultado. Então, a gente tem pela frente um jogo dificílimo, assim, é a minha avaliação, né? Na verdade, hoje, gente, assim, falar para vocês, eu não consigo enxergar assim, um adversário frágil. Todos os adversários têm qualidades, o jogo pode ficar, né, de alguma forma, caminhar para um resultado mais elástico, pode, mas não é a tendência. A tendência são sempre jogos difíceis, isso independente de competição, porque está todo mundo muito preparado, está todo mundo muito envolvido, a competitividade dos atletas hoje atingiu um nível bom, assim. Então, é preciso sempre muita atenção, muita concentração, e sem falar nesse jogo contra o Sport, que é um grande clássico aí, e a gente conta aí com o nosso torcedor, né? Foi uma festa bonita, assim, a gente, né, quer convocar. Eu sei que o horário hoje era péssimo, assim, para poder chegar e comparecer, e chuva, mas a gente espera que o torcedor possa vir no domingo, nos mandar uma energia ainda mais positiva, assim, porque a gente precisa muito. A gente não sabe, né, o tamanho do desgaste que tivemos hoje, e a gente precisa contar muito com todos aqui para nos incentivar, nos motivar, e a gente voltar a ser apenas um, entendeu? Assim, é um único clube com um único objetivo, que todo mundo rema para o mesmo lado, todo mundo contribui da maneira que pode. E o torcedor pode contribuir muito lá de cima, assim. A energia que ele passou hoje foi uma coisa contagiante, assim. Oi, Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. O que você tira de positivo do jogo de hoje que vai levar para o jogo contra o Sport no domingo, e quanto ao aproveitamento de jogadores recém-chegados, no caso o Kleber e o Alisson, que podem atuar pela Copa do Nordeste? Não puderam atuar hoje, mas podem atuar pela Copa do Nordeste, visto que o jogo contra o Sport é um jogo que o Ceará precisa vencer também, e os jogadores tiveram um desgaste grande no jogo de hoje. O que você pode me falar sobre isso? Eu particularmente acho que, em termos físicos, foi um jogo muito, muito qualificado nosso, assim. Eu acho que a gente manteve uma intensidade absurda, assim, muito boa. Estava muito difícil de jogar. O jogador tem que fazer muita força, não é simplesmente a condição cardiorrespiratória, mas é trabalho de força mesmo, de arrancar, de chutar uma bola que não sai do lugar. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, com aquilo que eles demonstraram. A gente tem um elenco qualificado, vamos tentar fazer a melhor escolha possível, né, dentro daquilo que é realmente a gente tem como possibilidade. Então, é muito prematuro eu poder falar alguma coisa nesse sentido ainda. Assim, está muito cedo, né? Acabou o jogo agora. Mas de lição, eu acho que
que a atuação, assim, tecnicamente falando, foi uma atuação no primeiro tempo que eu fiquei muito, muito feliz. Eu acho que é da maneira que eu penso muito futebol, assim, é um início muito interessante, assim, das alternativas, de não ser uma equipe de uma forma só de jogar. A gente transitou em velocidade, então quando a gente ganhou bola, a gente movimentou muito para frente, teve velocidade nas ações. A gente, quando teve posse de bola, a gente jogou por dentro, jogou pelos lados, muita infiltração,